É em Marcos capítulo 5, versículo 21. Vou só recapitular um pouquinho da entrada. Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Veja só, o Jairo era um chefe da sinagoga. O Jairo deixa de lado todo o preconceito religioso, porque a sinagoga, ela fazia oposição a Jesus Cristo. Eles não acreditavam em Jesus como Cristo, como Messias. O Jairo deixou de lado isso. Jairo se expôs publicamente, porque ele poderia ser denunciado às autoridades judaicas, no caso, e ser excluído até da sinagoga. Mas não, deixou. Meu irmão, tem gente que tem que aprender a se quebrar do orgulho dele. Hoje não, o evangelho hoje, né, no Brasil, chega a ser até elitizado em alguns pontos. Todos os setores da sociedade, o que o Joel, o profeta, falou no passado, ele profetizou, aconteceu o quê? Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E está acontecendo isso, você vê. Hoje você vê, no mundo esportivo, quantos falam de Jesus? Pelo menos estão falando. Meio artístico, meio político até mesmo, meio empresarial, em todos os lugares você vê isso. Não era assim no passado. Até contamos um caso de um homem no interior, e ele gostava do programa de televisão. Um dia ele procurou secretamente o nosso pastor. Ele disse: pastor, eu gosto muito do missionário, de assistir na televisão, mas eu não venho aqui na igreja, porque se entende, eu sou juiz de direito. É que tem isso, você tem que ser servo de Deus, irmão. O grande apóstolo Paulo, ele disse, o apóstolo Pedro, ele se apresentava assim: Simão Pedro, servo e apóstolo. Quer dizer, antes de ser qualquer coisa, ele era apóstolo de Jesus Cristo. Mas o Jairo então deixou de lado todo esse preconceito religioso. E diz assim: e foi com ele, e seguia o grande multidão que o apertava. Jesus foi com ele. Aí, e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Não vamos falar disso hoje, que é outra mensagem. De uma mulher que durante 12 anos sofreu e foi curada. Mas Jesus teve que parar, conversar, vamos dizer assim, perdeu um tempo, parou ali um tempo, ficou para trás. E quando ele estava ainda tratando do caso da senhora, no versículo 35 diz: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? Meu irmãozinho, às vezes na nossa caminhada com Jesus, nós estamos caminhando com Cristo e nós recebemos uma má notícia. Às vezes é um diagnóstico que não esperávamos e ele surge. Às vezes, entenda bem, é uma má notícia da família. Mas quem anda com o Senhor Jesus não pode temer a má notícia. É aqui que eu vou entrar daqui a pouco nas revelações que Deus está nos dando. Nós vamos aprender que nós andamos por fé e não por vista. Isso falei no curso anterior. Que o justo viverá da fé, que se ele recuar, Deus não terá prazer nele. A pessoa não pode recuar. A pessoa não pode retroceder de maneira alguma. A pessoa tem que aprender sobre isso. Muito importante. E nós temos que aprender que quando estamos no caminho, não devemos saudar ninguém, irmão. Porque às vezes a pessoa traz até algo, entenda, que até ele diz que é de Deus, mas não é para você, é para ele. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Fica com esse recado no início aqui. Vença o orgulho, não tenha vergonha de Jesus. Tiver que falar publicamente de Jesus, mas puxa, o meu patrão, ele é desembargador. Tiver que falar com ele, fale. Você sabe que Jesus ama o Senhor? Verdade, como aquela senhora que eu contei. Ela trabalha na limpeza, numa empresa de contabilidade, num escritório de contabilidade. E ela via sempre um contador lá que tinha um caroço. Um dia ela se ofereceu: posso fazer uma oração e ungir com o óleo da minha igreja? Ele disse que até tinha vontade até de xingá-la, né? Mas quando ele olhou uma senhora de idade, ele disse: tá bom. E no outro dia ele estava apavorado, lá, assustado no bom sentido, e feliz que o caroço tinha desaparecido. O dono da empresa chamou a irmã Maria em particular: mas você tem um pouquinho daquele óleo que você disse? Não é o óleo, é Jesus, eu tenho que orar em ela. Na simplicidade dela, deu o óleo para ele. Ele foi e passou. No dia também um escândalo na empresa. O nódulo do seio da filha tinha desaparecido. Porque esse é o nosso Deus. Ela não teve vergonha de Jesus. Não tenha. O Jairo não teve.
Ele foi lá se humilhar publicamente diante do Senhor. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom?